Hugo, se a gente... eu já li muito, eu vi muitos que disseram o seguinte, o Brasil tem um encontro marcado com a crise em 2027. Grosso modo assim, encontro marcado, tem até um livro famoso do Fernando Sabino, quando antigamente se lia nas escolas, faz tempo, no ensino médio, era quase que um livro obrigatório. Ultimamente, acho que nem Twitter é lido no ensino médio, né? E se não, querem ler pela inteligência artificial, já pega um resuminho, tudo mais fácil, assim vai. Mas eram outros tempos, não era um belo livro. A questão que eu coloco a vocês, começando com você, nós temos um encontro marcado com a crise em 2027? Olha, nós temos, em todas as áreas, na nossa área tem os economistas do apocalipse, né? Que gosta de... Eu não seria tão radical, assim, eu acho que é prematuro a gente dizer que a gente tem um encontro marcado com a crise em 2027, porque a economia é uma ciência social aplicada, ou seja, você depende de ações políticas, você depende de variáveis endógenas, exógenas, que acabam influenciando o cenário econômico como um todo. A gente está falando de 2 anos, né, um pouco mais, um pouco menos, para ter ou não uma crise econômica, né? Diria que a gente tem hoje um cenário econômico que a gente pode evitar essa crise, né? Então, ou seja, a gente, fazendo a lição de casa bem feita, a gente pode passar incólume por uma crise em 2027. Ou seja, tem variáveis que são o que a gente chama de variáveis independentes, ou seja, que não depende, mesmo com uma ação política positiva, mesmo com a redução do déficit público, mesmo com a redução das taxas de juros, que acabam gerando um processo, uma crise econômica, né? Está aí a crise do Covid, ou seja, uma variável exógena, uma variável externa que você não tem como controlar. Agora, o governo tem a possibilidade de controlar gasto público. Se fosse citar um tema que mais me preocupa, é a questão fiscal, né? Um país caminhando para... um país como o Brasil, é importante dizer, né, para falar, poxa, professor, mas como é que faz? Os Estados Unidos têm uma dívida pública 140% do PIB, o Japão 200%. Bom, não podemos comparar a economia japonesa, a eficiência da economia japonesa, da economia americana com a economia brasileira. São características totalmente diferentes. Taxa de juros americana e principalmente taxa de juros japonesa são totalmente diferentes muitas vezes zero, né? Zero. Né? Eu lembro que eu fui, antes da pandemia, 2018, 2017, convidado para uma palestra na Universidade de Tóquio, né, professor? Aí o economista japonês, depois da palestra, chegou e falou: professor, eu queria saber como é que é a inflação. Eu falei: olha, muito interessante sua pergunta, não queira saber. Fique com os seus problemas e que está tudo certo. Então, assim, eles não sabem nem o que é a inflação. Então, a gente controlando, né, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que podemos passar incólume por 2027. Gustavo Pessoa, temos ou não temos um encontro marcado com uma crise econômica, entende? Que nós estamos falando em 2027. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que todo ano a gente ouve essa história que no próximo ano tem que resolver essa questão, senão tudo explode. Precisa resolver essa questão. O Brasil é muito resiliente, né? E nós já passamos por momentos muito piores. O senhor mesmo citou a inflação com 4 dígitos. E isso nos parece uma realidade muito distante. Nós passamos pela crise de Covid, uma coisa que ninguém imaginava, você ficar em casa sem poder trabalhar, sem poder abrir seu comércio. Claro que foi muito duro, com muitas vidas, com muito custo, mas passamos. Então, assim, eu não acredito que a gente esteja nesse ponto tão difícil que algumas pessoas gostam de falar. Eu acredito que muitas das pessoas vivem desse extremismo querendo vender uma solução fácil. Nós sabemos que não existe soluções fáceis para um Brasil do tamanho do nosso. Então, assim, desafios nós vamos ter, como todo ano nós temos, ajustamos uma coisa, ajustamos outra, mas eu não vejo nenhuma questão estrutural no Brasil que esteja a ponto de se romper.
Bruno Lavieri. Eu concordo em gênero, número e grau com o Gustavo, porque no final das contas é mais uma parede, né, que a gente está chegando mais perto, mas a gente está vendo essa parede, né, é possível desviar dela. E parte do nosso trabalho é justamente criar cenários, né, pensar o que pode acontecer e quais seriam os desdobramentos. E pensando, obviamente, nas eleições, seja quem vencer as eleições, é uma pessoa que também está vendo esse muro, né? É uma pessoa que também tem opções para desviar dessa restrição, né? Esse muro, acho que talvez o principal muro seja realmente a questão fiscal, né? A questão de sinalizar o compromisso com o equilíbrio da dívida pública a médio prazo, e isso pode ser feito de várias formas, né? Inclusive com credibilidade, né? Se você simplesmente apresentar ali uma meta crível e indicar o seu compromisso com essa meta, a taxa de juros cai por conta própria, né? E aí o trabalho fica mais fácil de ser feito. E a verdade é que todos os candidatos sabem disso, né? Eles talvez não falem isso ao longo do discurso eleitoral, mas eles sabem que não se comprometer com o fiscal, né, a partir de 2027 ou ao fim da eleição significa ter um trabalho muito mais duro a partir de 27. Então, todos eles sabem que o consumidor é super sensível à inflação e que, para isso, ele vai precisar começar a arrumar melhor, né, a casa, ou aumentar o seu compromisso com as contas públicas a partir de 2027. Tá? Seja quem for ali o novo presidente, lógico, a gente vai ter graus diferentes desse compromisso, muito provavelmente, mas é um muro que está todo mundo vendo e todo mundo é capaz de desviar. Para você que nos acompanha novamente vindo, lá vem a história, quando o Bruno justamente está dizendo que o consumidor é muito sensível ao aumento dos preços, o supermercado, antes do Plano Real, vamos pegar, quando a inflação anual chegou a 4 dígitos, você imagina a loucura que era? Então, você ia do supermercado, não tinha leitura eletrônica no caixa, então ele digitava o valor da mercadoria. Como eles remarcavam semanalmente, algumas vezes até diariamente as mercadorias, a mesma mercadoria, se você procurasse, ela tinha vários preços na gôndola no supermercado. Então tem gente que olhava lá atrás, falava, vou dar uma olhadinha aqui. Então aquele quilo de arroz estava R$3, no outro R$3,20, no outro R$3,30, no outro R$2,90, só para vocês entenderem o que era o Brasil desse momento. E por incrível que pareça, as pessoas sobreviveram. E tem empresas, uma delas eu tive recentemente, agora expondo a vocês e a vocês, eu falei, poxa, vocês nasceram justamente com a inflação, tinha 4 dígitos. Como era desenhar um orçamento? Como você ia comprar matéria-prima e ia depois projetar o preço de venda da sua mercadoria, que você ia transformar aquilo num produto? E por isso que o empresário brasileiro, pode até parodiando o Euclides da Cunha, dizia, em certo momento dos sertões, o sertanejo é antes de tudo um forte. O empresariado brasileiro é antes de tudo um forte. Porque vinha um estrangeiro, não conseguia entender, falava, caramba, como é possível fazer isso? E a empresa prosperou, cresceu, já tem 3 décadas e assim vai. Então a gente consegue se adaptar às circunstâncias. Então quando você vê uma situação agora, para um pouquinho e se puder dar uma olhadinha, hoje é fácil com o site de busca, e dê uma olhadinha, joga alguma pergunta sobre como era esse momento inflacionário que nós vivemos, ou pergunte para o seu pai, para o seu avô, depende da sua idade, você vê que o Brasil conviveu num momento que parecia que era impossível sair daquilo. Era sempre 3 países analisados, Brasil, Argentina e Israel, né? Eram as coisas que se falavam muito. Tem um plano astral, isso no caso da Argentina, e não sei o que lá, aqui nós, como eu já falei, tivemos vários planos, mas a coisa é complicada. Mas conseguimos sair disso. Hoje a gente discute 1% a mais, 1% a menos. Olha que isso é uma bênção.